A complexidade das ordens divinas na Bíblia. A Bíblia relata momentos em que Deus ordena a destruição de nações inteiras, incluindo crianças. Essas narrativas são perturbadoras e desafiam nossa compreensão da justiça e da bondade divina. Para a teologia reformada, esses eventos não são meros capítulos de violência, mas revelações da soberania e santidade de Deus. Essas ordens, como em 1 Samuel 15:3, onde Deus manda destruir os amalequitas, incluindo crianças, parecem contradizer o caráter amoroso de Deus. No entanto, a teologia reformada insiste que Deus age com propósitos que transcendem a compreensão humana. Sua justiça não pode ser medida pelos padrões humanos, pois Ele é o Criador e juiz de toda a terra. A dor emocional que sentimos ao ler essas passagens é legítima, mas também nos convida a confiar na sabedoria divina. Como diz Isaías 55:8-9, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas uma fração. A soberania de Deus sobre a vida e a morte. A teologia reformada enfatiza que Deus é soberano sobre toda a criação, incluindo a vida e a morte. Ele é o autor da vida e tem o direito de dispor dela, conforme seus propósitos eternos. Essa soberania é claramente expressa em Deuteronômio 32:39, onde Deus declara: "Vede agora que eu o sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver." Quando Deus ordena a morte de crianças, Ele está exercendo seu direito como Criador. Isso não significa que Ele seja cruel, mas que sua justiça opera em um nível que muitas vezes não compreendemos. A morte física, embora dolorosa, não é o fim último, pois Deus tem um plano eterno para toda a humanidade. Essa perspectiva nos lembra que a vida humana está nas mãos de Deus. Ele não comete erros, e seus juízos, embora severos, são sempre justos. Confiar nisso é um ato de fé, especialmente quando enfrentamos questões que nos deixam perplexos. O pecado e a corrupção das nações. As nações que foram destruídas, como os amalequitas e os cananeus, eram profundamente corruptas. A idolatria, a violência e a imoralidade permeavam suas culturas. Em Deuteronômio 9:4-5, Deus deixa claro que a destruição dessas nações não era por causa da justiça de Israel, mas por causa da iniquidade desses povos. As crianças, embora não tivessem cometido pecados pessoais, nasceram em um contexto de pecado coletivo e corrupção. A teologia reformada ensina que todos os seres humanos nascem com uma natureza pecaminosa, herdada de Adão. Romanos 5:12. Portanto, mesmo as crianças não estavam isentas da condição caída da humanidade. A destruição dessas nações era um ato de juízo divino contra o pecado. Deus não tolera a iniquidade e sua santidade exige que o mal seja confrontado. Esse juízo, embora difícil de aceitar, revela a seriedade do pecado e a necessidade de redenção. A proteção do plano redentor. Deus tinha um propósito maior ao ordenar a destruição dessas nações: proteger o povo de Israel da influência corruptora da idolatria. Israel foi escolhido para ser um povo santo, através do qual o Messias viria ao mundo. Em Gênesis 12:3, Deus promete que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão e sua descendência. Se Israel fosse corrompido pela idolatria das nações ao seu redor, o plano redentor de Deus estaria em risco. A destruição desses povos era, portanto, uma medida necessária para preservar a pureza do povo escolhido e garantir o cumprimento das promessas divinas. Esse contexto nos ajuda a entender que as ordens de Deus, embora severas, estavam alinhadas com seu plano maior de trazer salvação ao mundo. A morte das crianças, embora trágica, fazia parte de um propósito redentor que culminaria em Cristo. A
A justiça de Deus é perfeita, mas muitas vezes não a compreendemos. Em Romanos 9, 20 e 21, Paulo nos lembra que o homem não pode questionar o Criador. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Essa passagem nos convida à humildade diante da soberania divina. Nossa visão limitada não nos permite entender plenamente os propósitos de Deus. O que parece injusto para nós pode ser parte de um plano maior que glorifica a Deus e beneficia a humanidade. A teologia reformada nos ensina a confiar na justiça de Deus, mesmo quando seus caminhos nos parecem obscuros. Essa confiança não elimina a dor ou a perplexidade, mas nos ajuda a encontrar paz na certeza de que Deus é bom e justo. Como diz Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e bondoso em todas as suas obras. A misericórdia de Deus em meio ao juízo. Mesmo em meio a juízos severos, a misericórdia de Deus é evidente. Em Josué 6:25, vemos que Raabe e sua família foram poupados porque creram no Deus de Israel. Isso mostra que Deus sempre oferece uma oportunidade de arrependimento e salvação, mesmo para aqueles que parecem destinados à destruição. A teologia reformada enfatiza que a graça de Deus é soberana. Ele escolhe mostrar misericórdia a quem Ele quer, e sua justiça é sempre temperada com compaixão. As crianças que morreram nessas destruições estão sob o cuidado de Deus, que é justo e amoroso. Essa perspectiva nos lembra que Deus não se alegra com a morte dos ímpios. Ezequiel 33:11. Seu desejo é que todos se arrependam e vivam, mas sua justiça exige que o pecado seja punido. A natureza do juízo divino. O juízo divino é um tema recorrente na Bíblia, e as ordens de destruição são uma expressão desse juízo. Em Gênesis 18:25, Abraão reconhece que o juiz de toda a terra faz o que é justo. Deus não age com parcialidade ou crueldade, mas com perfeita justiça. As destruições ordenadas por Deus eram atos de juízo contra nações que haviam atingido um nível de corrupção irremediável. Como em Gênesis 15:16, Deus esperou até que a medida da iniquidade dos amorreus se completasse antes de executar seu juízo. Esses eventos nos lembram que o pecado tem consequências graves. A teologia reformada nos alerta para não subestimarmos a seriedade do pecado e a necessidade de um Salvador. A esperança na redenção final. A teologia reformada vê a história bíblica como um plano redentor que culmina em Cristo. As destruições no Antigo Testamento eram parte desse plano, preparando o caminho para a vinda do Messias. Em Gálatas 3:8, Paulo diz que o Evangelho foi pregado de antemão a Abraão, mostrando que a redenção sempre foi o objetivo final. As crianças que morreram nessas destruições estão incluídas no plano redentor de Deus. Ele é justo e amoroso, e sua graça alcança até os mais pequeninos. A esperança da ressurreição e da vida eterna nos conforta, sabendo que Deus fará justiça plena no final dos tempos. Essa esperança nos permite enfrentar as questões difíceis da Bíblia com fé, sabendo que um dia todas as coisas serão reconciliadas em Cristo. Colossenses 1:20. A resposta do crente às questões difíceis. Como crentes, somos chamados a lidar com essas questões difíceis com humildade e fé. Em Provérbios 3:5, somos exortados a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Isso significa reconhecer que Deus é maior que nossa capacidade de compreensão. A teologia reformada nos ensina a buscar respostas nas Escrituras, mas também a aceitar que algumas questões só serão plenamente respondidas na eternidade. Nossa confiança deve estar na bondade e na justiça de Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos.
Essa postura nos ajuda a manter a fé em meio às dúvidas e a glorificar a Deus em todas as circunstâncias. A glória de Deus revelada no juízo e na graça. No final, todas as coisas existem para a glória de Deus. Seus juízos e sua graça revelam diferentes aspectos de seu caráter. Em Romanos 11:33, Paulo exclama: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! As ordens de destruição na Bíblia, embora difíceis de entender, fazem parte da revelação da glória de Deus. Elas mostram sua santidade, justiça e soberania, enquanto apontam para a necessidade de um Salvador. Ao confiarmos em Deus, mesmo diante dessas questões, glorificamos sua sabedoria e poder. Como diz Jó 42:2, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido.